material de apoio, também para quem não puder participar hoje, possa ter acesso aqui a esta gravação. Então, vou passar a palavra para a Cariaque para ela se apresentar. Boa tarde, gente. Tudo bem? Sou Cariaque, como a Camila já bem apresentou. Assumi recentemente aqui a gestão do PEP, vai fazer 2 meses, daqui uma semana. Então, muito recente. Então, se tiver algum finalista, vencedor aqui do PEP, que não me conhece ainda, já é um ótimo momento para a gente trocar depois dessa reunião. Estou aqui muito para acompanhar esse processo aí de alinhamento geral, né, de todo mundo na avaliação. Camila vai explicar um pouco melhor como que acontece a avaliação, como que mexe na plataforma. Estou aqui mais para conhecer vocês também, tá bom? Obrigada. Maravilha. Ju, você quer dar um oizinho por aqui? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou analista de projetos e acompanho a Camila aqui também no prêmio. É um prazer conhecê-los. Boa tarde. A Júlia é a pessoa que está aí mandando os e-mails para vocês, então é a pessoa que está aí um pouco aí também com esse contato de todo mundo, tá bom? Eu mesmo. Júlia. Bom, vou compartilhar aqui minha tela para começar aqui o processo. Aqui a gente já está gravando. Então, vamos lá. Está aparecendo para todo mundo, né? Bom, então, aqui a nossa agenda de hoje. Vou passar um pouco sobre o que é o Prêmio Espírito Público, né? Para quem é novo aqui, avaliador. Orientações gerais do processo de avaliação. Vamos navegar pela plataforma ao vivo. E, finalmente, vou passar um pouco o cronograma desse processo de avaliação da fase 2 aqui do PEP. Então, um pouco sobre o PEP, né? Já como a Cariaque comenta um pouco, e como muitos de vocês aqui já são também vencedores de outras edições, participaram como avaliadores, né? Para quem está chegando, então, o Prêmio Espírito Público é o maior prêmio voltado para o servidor público do Brasil e está chegando na sua 8ª edição, com a missão de reconhecer o trabalho de profissionais públicos cujos projetos estão transformando positivamente o Brasil, né? E nesta edição, reafirmamos o principal objetivo, né? Que é mostrar a partir de histórias reais, que muitos dos profissionais públicos de excelência no Brasil são parte fundamental da construção de um país com menos desigualdade e mais equidade. Dentro desta 8ª edição do PEP, a gente continua com 7 categorias, né, que são desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança pública, né? E no regulamento, é possível que vocês olhem em detalhe o que a gente busca das iniciativas inscritas dentro dessa categoria, né? Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo, né? Não vou aqui ler em detalhe, mas eu sugiro, né, que vocês deem uma olhadinha no regulamento, repassem, cada um de vocês vai estar avaliando uma categoria específica, né? Então, dê uma olhadinha, o que a gente busca dentro das iniciativas que são inscritas, né? Qual que é o detalhamento que a gente colocou aqui no regulamento, para vocês terem um olhar, né, na hora de vocês estarem avaliando os projetos, né? Então, esse é um primeiro norte de vocês na hora de estar fazendo essa avaliação, né? Então, primeiro, assim, sugestão é dar uma olhadinha nesse regulamento sobre essa parte das categorias. Esse ano, nessa edição, a premiação aumentou para R$12.000, né? Era de R$10.000 em edições anteriores, a gente aumentou um pouquinho, né? E, além disso, o convite para participar também na Rede Espírito Público e de participar na cerimônia de premiação e divulgação do projeto no site, nas redes sociais, né? Então, tem toda essa parte de reconhecimento e visibilidade dos projetos, além dessa premiação em dinheiro, que, né, esse aumento sempre para todo mundo é muito bom, né? E como que é esse processo de avaliação? Então, temos a primeira fase, que é a classificação dos projetos por meio de uma autoavaliação, né, que é feita durante o processo de inscrição. Então, durante o processo de inscrição já tem um corte, principalmente em termos de elegibilidade, então esse corte já foi feito automaticamente, e também foi feita uma autoavaliação na plataforma. Então, essa fase já passou, que é a fase 1, né? As inscrições fecharam na sexta-feira, e a gente teve mais de 800 projetos inscritos nesta 8ª edição do PEP.
E agora estamos chegando na segunda fase. Essa segunda fase é a avaliação de cada projeto por 2 especialistas, né? No caso, são vocês, os que vão entrar nessa segunda fase. E cada projeto vai ser avaliado, então, por 2 pessoas avaliadoras, né? Então, esses 800 projetos, né? Em cada categoria. E a ideia é que vocês tenham a missão, né, de selecionar os melhores projetos que vão seguir no processo. Então, são os 6 melhores de cada categoria. Então, para um total de 42 projetos que vão passar por uma segunda fase. Essa terceira fase é a checagem dos documentos. Então, esse background check que vai ser feito com esses 6 melhores. E, a partir daí, depois dessa checagem de documentação, vão ser definidos os 4 finalistas. Esses 4 finalistas vão passar por uma quarta fase, que é um pitching com um júri especializado de cada categoria, para a seleção de 2 destaques e de um vencedor, né? O anúncio desse projeto vencedor se dará na cerimônia presencial em Brasília, em dezembro. E, além disso, esses 2 destaques de cada categoria vão passar pela votação popular, que vai ser feita também na plataforma digital do PEP, né? Então, esse ano aumentou a quantidade de projetos que vão passar para a votação popular, vão ser 14, né? 2 de cada categoria. E essa votação popular, apenas, os vencedores, né, receberão apenas um certificado. Então, essas são um pouco assim as novidades e o processo de avaliação da 8ª edição do PEP. Então, vou passar aqui um pouco sobre as orientações gerais para avaliação. O primeiro, né, e o mais importante, assim, desse processo de avaliação, é que o que vai nortear a avaliação de vocês vai ser os critérios de avaliação, né? Então, a gente aqui não busca a iniciativa mais legal, a melhor iniciativa, a mais bonita, né? A gente sempre está com uma métrica que é o critério de avaliação. E qual projeto está mais aderente a esses critérios aqui que a gente tem no PEP, né? Então, são 5 critérios: impacto social, metodologia, potencial de escalabilidade, integridade e diversidade e inclusão. Então, o que a gente busca em cada um desses critérios, né? Então, enquanto impacto social, né? E quanto o projeto partiu de um diagnóstico consistente para desenhar esse objetivo, né? E produzir resultados que sejam comprovados através de dados e evidências, né? Então, dentro desse critério, temos 4 subcritérios. Então, uso de evidências, né? Na origem do projeto, né? Que tenha um embasamento teórico para qualquer problema que eu quero resolver. Que os resultados tenham um acompanhamento com indicadores, monitoramento, né? E que, além disso, seja um projeto que tenha uma sustentabilidade do impacto. E, além disso, que seja um impacto em múltiplas áreas setoriais, né? Então, que possa ser um projeto que resolva problemas em mais de uma área ao mesmo tempo, né? Dentro do critério de metodologia, então, a gente avalia a excelência, a inovação e a robustez metodológica do projeto, né? Então, aqui a gente olha 5 subcritérios: a excelência da metodologia utilizada, né? A mobilização de equipes, a gestão de pessoas, né? Um projeto que, através da metodologia, ajuda na mitigação de riscos, a gestão de comunicação, né? De como que essa metodologia utilizada é inovadora, né? E, ao mesmo tempo, essa metodologia tem um caráter intersetorial, né? Então, que consiga atuar em conjunto com outras áreas da administração pública. Já no critério de potencial de escalabilidade, aqui a gente avalia o potencial que o projeto pode ser ampliado em outros contextos, outros territórios, e que possa beneficiar o maior número de pessoas, né? Então, aqui, como que o projeto se adapta a outros contextos, a outros territórios, né? Qual que é o custo, benefício e viabilidade, né, desse projeto? E isso está muito ligado com o que a gente vê de impacto, né? Essa sustentabilidade também a um longo prazo, né? E aqui é importantíssimo também o registro de procedimentos e fluxos, porque sem um registro desses procedimentos, dessa metodologia, muito difícil um projeto pode escalar ou ser replicado, né? Agora, dentro do critério de integridade, se avalia a transparência e as ferramentas para um compromisso ético nessa execução do projeto, né? E aqui, principalmente, quando a gente fala de serviço público, né? Então, eficiência e transparência na aquisição de recursos, transparência na metodologia do projeto,
né, na tomada de decisão de como solucionar os problemas e esse compromisso, né, com o interesse público. E o último critério, mas também muito importante, o critério de diversidade e inclusão, que também é muito importante aqui para o Prêmio Espírito Público, o compromisso, né, do projeto com a equidade e o atendimento de grupos historicamente marginalizados, né? Então, como o projeto ajuda na promoção de equidade na sociedade brasileira, acessibilidade e inclusão junto ao público atendido pelo projeto, né? Representatividade na implementação do projeto em si e o impacto do projeto nessas populações subrepresentadas. Então, esses são os 5 critérios de avaliação. Acho que a Mariana perguntou por aí se esse material seria disponibilizado, e sim, a gente vai disponibilizar tanto a gravação como este guia, e vamos também disponibilizar um passo a passo para entrar na plataforma, né? Mas lembrando que todos estes critérios e também a descrição das categorias está no regulamento do prêmio. Então, o regulamento para vocês é como a Bíblia, assim, que vocês vão ter à mão para sempre revisitar em qualquer momento, porque tudo isso está bem detalhado no regulamento também. E como vai ser feito esse processo de avaliação? Então, cada um de vocês vai receber projetos de uma única categoria, né? E essa categoria vai ser a que vocês indicaram no formulário de cadastro que cada um de vocês preencheu como a categoria principal, tá? Então, cada um de vocês vai receber unicamente uma categoria. E a quantidade de avaliações vai depender da disponibilidade que cada um de vocês indicou no formulário de cadastro, né? Então, a gente vai respeitar esse limite. Caso vocês tenham mais disponibilidade para avaliar mais projetos, nos avisem. E também, se vocês têm algum problema, algum imprevisto, não podem avaliar a quantidade que a gente passou, também nos avisem. Isso é mais importante ainda, porque isso vai, assim, impactar o nosso cronograma e vamos ter que repassar projetos para outro avaliador. Então, caso alguém tenha algum imprevisto e precise reduzir esse número, nos avise o quanto antes. E a nota final, então, de cada projeto vai ser a média atribuída pelas 2 pessoas avaliadoras. Então, aqui simplesmente um resumo disso, né? Então, cada categoria, cada 7 categorias vai ter uma dupla de avaliação e a função de cada um de vocês vai ser atribuir nota e colocar comentários para o projeto. Então, vai ser basicamente isso que vocês irão fazer, né? E aqui só queria reforçar, né, que vocês têm uma grande missão aqui, né? Porque vocês vão selecionar esses 6 projetos, né? Então, de cada categoria a gente recebeu pelo menos 50 projetos, né? Acho que segurança pública foram 60 projetos que foram inscritos. Então, desses 60, a gente vai fazer um corte de até 6 projetos, né? Tem outras categorias como educação, que a gente recebe o maior número de projetos, vamos ser 300, 400 projetos, para a gente chegar a 6, né? Então, uma grande missão aí e responsabilidade, né? De realmente fazer esse olhar bem criterioso e realmente selecionar esses projetos que são mais aderentes a esses critérios de avaliação. Aqui passando um pouco, então, sobre princípios e dicas que a gente gosta de passar para os avaliadores, né? Então, ter sempre um material de apoio de forma acessível, né? Então, esta reunião de gravação, né? O regulamento, ter também na mão o guia do avaliador passo a passo. Então, sempre ter esses materiais de apoio de forma acessível para consultar em caso de dúvidas, tá? Além disso, que eu já comentei aqui, o nosso objetivo é identificar os projetos que são mais aderentes aos critérios de avaliação do prêmio, né? Então, essa é a nossa métrica de avaliação. E caso o critério, né, está associado a perguntas específicas do formulário de inscrição. Então, quando a gente for entrar agora na plataforma, vai ter as perguntas, e eles têm indicado o critério que estará sendo avaliado, né? Mas é importante aqui lembrar que é importante ler a inscrição como um todo, né? Porque algumas, enfim, perguntas ou respostas podem aparecer em outro lugar. E aqui é uma dica, assim, que a gente gosta de passar para todo mundo, o formulário de inscrição é um pouco extenso, né? São 19 perguntas. Então, uma sugestão é quando vocês abrem o projeto para ler primeiro o resumo do projeto, que está umas primeiras perguntas, ler uma breve descrição do projeto,
e depois dar uma olhadinha nos materiais complementares antes de dar as notas, né? Porque muitas vezes esse material complementar já mostra, às vezes, resultados, já mostra esse impacto, tem alguns registros mais visuais, né? Então, isso ajuda muito também para a gente saber como que o projeto, um projeto mais maduro, um projeto mais inicial, né? Mais está iniciando nas primeiras etapas. Então, o material complementar já dá uma boa, assim, direcionada sobre o projeto, né? Tem materiais que são muito extensos, né? Então, nesse caso, a gente colocou uma pergunta para o candidato colocar em que trecho que é mais importante o avaliador dar uma olhadinha, que páginas, né? Se tem vídeos também, em que momento do vídeo. Então, essa é a primeira a dica para passar para vocês, né? Ler o resumo, ir para os materiais complementares e, em si, depois ir ao longo das perguntas, ir avaliando uma a uma e atribuir as notas. É importante ler, né, cada inscrição de acordo com suas perspectivas, com seus contextos, né? Isso acho que é essencial sempre que a gente está pensando, fazendo as avaliações. E ter muito cuidado com preconceitos, né? Acho que a empatia é algo fundamental na hora que a gente vai fazer uma avaliação auditiva. Então, isso acho que são 2 pontos bem importantes, né? Também recomendamos que você sempre revise as primeiras notas, porque quando a gente começa a fazer uma avaliação, às vezes nossa régua está um pouquinho alta, né? E conforme a gente vai lendo, avaliando mais projetos, essa régua começa a mudar um pouco. Então, para ter a mesma régua para todo mundo, não ser muito rigoroso com os primeiros, muito flexível com os últimos, sempre dar uma olhadinha nas primeiras avaliações, né? Para tentar sempre estar para todo mundo por igual, né? Importantíssimo o conflito de interesse no processo de avaliação. Então, caso vocês conheçam o projeto, a organização, na plataforma tem um lugar para vocês indicarem e se absterem da avaliação, mas também vocês podem nos informar por e-mail para a gente conseguir repassar esse projeto para outra pessoa avaliadora. Então, isso é bem importante. E agora, a gente vai navegar um pouco pela plataforma para mostrar como vai ser esse processo, né? Mas antes, queria mostrar aqui o processo de cadastro, né? Então, para quem já avaliou anteriormente, eu acho que talvez vai lembrar, vamos enviar um e-mail, né, para vocês amanhã, com o link da plataforma, e já que todo mundo está cadastrado na plataforma, mas vocês precisam redefinir sua senha para entrar na plataforma. Então, vocês vão receber esse e-mail, e pelo qual a gente sempre está se comunicando com vocês, é o e-mail que vocês vão colocar aqui, tá? Depois de colocar o e-mail, aí vocês vão colocar em esqueci a senha. E no esqueci a senha, vocês vão receber um código de verificação de 6 dígitos. Na hora que vocês colocarem esse código, aqui como está conforme ilustrado aqui nas imagens, aí vocês vão conseguir redefinir a senha, tá? Também aqui tem algumas orientações de que essa senha deve conter, tá? E após redefinir a senha, para aqueles que são novos avaliadores, vai aparecer esta página aqui, esta imagem aqui, para vocês aceitarem este termo e uso de dados pessoais. Para quem é avaliador antigo, não vai receber mais esta mensagem aqui, né? Então, já vai direto para o ambiente de avaliação. Uma vez feito esse processo, o cadastro já está concluído, né? E quem não receber esse código de verificação dos 6 dígitos, que normalmente aparece, para vocês colocarem, também nos avise, porque a gente pode colocar uma senha inicial para depois vocês trocarem também, tá? Mas, normalmente, os 6 dígitos funcionam. Então, esse é o passo, e vocês depois vão cair no ambiente de avaliação, tá? Aqui, bem importante também, vocês não alterar seus dados cadastrais, nome, e-mail, porque é por aí que a gente sempre está se comunicando com vocês. Então, se vocês alteram seu e-mail ou seu nome, isso vai impactar um pouco também na nossa gestão e na nossa comunicação com vocês. Então, para não alterar esses dados cadastrais. Mas caso vocês percebam que algum nome ficou errado, também vocês podem nos avisar, porque a gente mesmo pode alterar, tanto na plataforma como nas nossas bases internas de gestão, para que o fluxo continue sendo tranquilo. Então, agora eu vou acessar aqui online pela plataforma. Bom, aqui então vou colocar meu e-mail para fazer um teste.
Então, quando vocês entrarem, lembrem-se de vocês colocarem, não esqueci minha senha. Nesse caso, eu já fiz meu cadastro. E aí, quando vocês entrarem aqui na plataforma, que vai já cair no ambiente de avaliação, vocês vão ter esta mensagem, né, de boas-vindas. E aqui, o que a Mariana estava perguntando, é que a gente colocou todos os materiais de apoio, né? Então, vai ter o guia da pessoa avaliadora, que apresenta sempre o passo a passo, com a navegação pela plataforma. Então, também, se vocês esqueceram de algum detalhe de como fazer o processo de avaliação, às vezes, para revisitar a gravação, aqui você tem um passo a passo em um PDF. Vamos colocar a gravação desta reunião de alinhamento e, além disso, tem um regulamento. Então, tem todo o material aqui. Aqui também colocamos um passo a passo, né, de como fazer a avaliação, né, e importantíssimo aqui também, o que eu estava comentando, de vocês se absterem da avaliação em caso de conflito de interesse, e sempre lembrar de salvar a sua avaliação, né. Tem outro ponto aqui bem importante, que é o status do projeto que você está avaliando, né. Lembrando que sempre que aparece em andamento é porque talvez faltou um critério, uma pergunta por ser avaliada. Então, sempre estar revisando os status dos projetos que vocês estão avaliando. Então, quando vocês vão até o final da página, aqui vão aparecer os projetos que vocês vão avaliar, né? Então, em minhas atribuições de avaliação, vão aparecer os projetos. Neste caso, quando vocês entrarem na plataforma, não vai ter nenhum projeto, porque ainda a gente não atribuiu os projetos para vocês, né? Então, quando começar a gente atribuir os projetos, você vai receber um e-mail falando que já tem projetos para avaliar, tá? Mas uma vez que vocês recebam os projetos, aqui embaixo vai aparecer toda a listagem dos projetos para vocês avaliarem. Lembrando que vocês avaliam uma única categoria, né? Então, cada um vai avaliar uma única categoria. E este é o status de avaliação que eu estava comentando. Então, quando já está concluído, vai aparecer aqui concluído, e a somatória dos pontos, né, que vocês deram para esse projeto. Aqui, neste caso, está em andamento, né? Eu já iniciei minha avaliação, mas estão faltando algumas perguntas aí ainda por eu avaliar. Então, está aqui em andamento. Em caso que seja algum projeto que vocês não iniciaram, aqui vai aparecer a ser pontuado, tá? Então, um projeto que ainda vocês nem começaram a avaliar. E como que eu entro para fazer a avaliação dos projetos? Vou entrar aqui para este. É só clicar aqui no ID do projeto. E aqui vai aparecer, então, o ambiente de avaliação, né? Então, o primeiro, aqui em cima a gente tem essa caixa. Acho que só não redirecionou. Você clicou, mas acho que não foi para a nova aba que você está projetando. Ah, não? Aqui não foi. Não está aparecendo para vocês a aba de abster? Agora sim. Só um minutinho, gente. Vou acender a luz. Pronto. Agora está aparecendo, né? Então, beleza. Então, aqui, como eu estava comentando, aparece aqui na parte superior, caso vocês tenham conflito de interesse, para marcar aqui com um tiquezinho, para a gente saber que vocês se abstêm de avaliar, né? Então, aqui, essas orientações importantes de sempre vocês lembrarem sempre de salvar, né? Para vocês não perderem a avaliação que vocês estejam fazendo. E aqui, rolando um pouco para baixo, então, da página, aqui a gente vai aparecer os nomes do projeto, né? Data de início. E aqui era o resumo que eu estava comentando, né? Então, essa primeira pergunta vai ser o breve descrição do projeto, né? Que isso já vai trazer o que a gente vai ter um resumão do projeto que vocês vão estar avaliando. Então, é importante ler primeiro esse, né? E depois ir até o final da página, que é onde vai ter os materiais complementares. Então, estou fazendo aqui como eu faria essa avaliação, né? Então, aqui no final, temos os documentos complementares, que vocês podem clicar aqui, e ele vai abrir. Então, não tem necessidade de baixar o documento. Então, vocês podem clicar aqui, ele já abre aqui o documento complementar. E aqui vocês podem olhar esses documentos, né? Os vídeos, enfim. E aí, posteriormente, vocês terem dado uma olhada nos documentos complementares, aí sim, vocês podem voltar a olhar cada uma das perguntas que estão aqui. Então, são 19 perguntas, né?
E aqui temos, então, o que eu estava comentando, de que cada pergunta, ela está associada a um critério. Então, tem o título do critério, tem aqui uma breve descrição, né, de o que a gente está esperando avaliar dentro desse critério, né? E tem aqui as respostas dos proponentes, né? Então, pode ser, acontece, aqui tem uma descrição, né? Porque às vezes não tem uma justificativa. Então, se não tem uma justificativa, aí isso pode impactar a qualidade da nota que vocês vão dar, né? Então, a gente sempre, para os candidatos, para todos, a gente também fez um guia, né, de inscrição, sugerindo sempre detalhar, né, por mais não deixar em branco, porque sempre isso ajuda a melhorar a qualidade da inscrição, né? Felipe, pode falar. Oi, boa tarde. Os candidatos, eles têm um limite de caracteres nessas respostas? Acho que tem um limite de caracteres, sim. Não me lembro agora o número, Felipe, mas tinha um número de caracteres que eles podiam preencher. Eu não sei se era... Cariaque, você se lembra o número de caracteres? Caracteres máximos, né, Cami? Mas não tem isso. mínimo. As pessoas podem dar respostas bem pequenas e às vezes elas não dão. Por isso que é legal olhar mesmo os documentos complementares, porque às vezes a pessoa fala, eu anexei lá embaixo, não preciso responder aqui. Exato. Porque às vezes está nos documentos e não aí. É porque geralmente essas respostinhas têm sido bem sucintas, assim, bem curtinhas. Sim, mas a gente não deixa o campo obrigatório. Então, a pessoa pode escolher responder ou não a pergunta, né? Então, a gente sempre coloca, a gente recomenda, sugere você colocar, porque isso vai melhorar a qualidade da sua avaliação, da sua inscrição, mas nem todo mundo responde. Então, é isso, Sofime. A gente não tem caracteres mínimos, tem caracteres máximos, mas mínimos não tem. Márcio? Camila, esses documentos complementares, eles estão obrigatórios? Porque eu lembro que... Não, né? Porque eu lembro que na avaliação passada tinham muitos que não tinham esse documento. E aí, assim, às vezes a gente precisava, de fato, entender um ponto ali que ele escreveu e a gente procurava e não tinha, né? Então, beleza. Obrigado. Então, infelizmente, não todo mundo coloca documentos complementares, né? E a gente, às vezes, recebeu muitas dúvidas também de pessoas que estão, às vezes, iniciando o projeto, né? Então, também são projetos que às vezes não têm muitos resultados, não tem muitos indicadores de acompanhamento, mas que eles querem se inscrever, né? Então, assim, são projetos que são bem pequenos que a gente fala, assim, tem como você dar sua inscrição, mas isso pode, às vezes, afetar a qualidade da avaliação, né? Então, a gente tentou, né, dar esse reforço, mas nem todo mundo faz esse detalhamento. Tá ótimo, obrigado. Imagina. Então, é isso. Então, quando tem uma descrição aqui, é mais legal para a gente conseguir avaliar, entender, né? E aqui no lado direito, a gente vai ter essa escala de pontuação, né? Então, como que vai funcionar? Tem uma escala de 1 a 8, né? E a gente dividiu, então, em pares, né? Então, 1 a 2 pontos sempre é a nota mínima do projeto, né? Enquanto 7 a 8 vai ser a maior nota que vocês vão atribuir para essa resposta, né? No caso, os números ímpares atende menos, né? Do que os números pares, que atende mais, nesse caso, a resposta. E aqui a gente colocou sempre em cada uma orientação de que significa você dar 1 a 2 pontos, né? Ou no caso de 7 a 8 pontos, o que significa você estar dando 7 a 8 pontos para essa resposta, né? Então, essa é a escala, é como se fosse a matriz, né, de avaliação que vocês vão estar utilizando, que sempre está, então, do lado de cada pergunta, né? E aqui, simplesmente, vocês colocam aqui uma nota, né, pontua, na verdade, e vão pontuando 1 a 1 cada uma dessas 19 perguntas, né? E no final, aqui, tem essa caixa de comentários, que também, né, assim como a gente reforça para os candidatos preencherem, a gente reforça para os avaliadores, né, colocarem nos comentários aqui para a gente também conseguir entender um pouco, né. Às vezes é um projeto muito bom, né, que o avaliador deu nota 10, né, e a gente quer entender por que um 10, né, o que significa dar um 10 para um projeto, né, ou de repente não, de repente um projeto que tirou 3, né,
e não tem comentário. Então, por que foi 3? Será que faltou em qual critério? Né? Que faltou nesse projeto, né? Para não ser um 10, né? Então, é importante sempre vocês colocarem esses comentários aqui, né? E também, se vocês lerem um projeto e vocês considerarem que um projeto que tem muito potencial de ser um dos destaques, um dos vencedores, coloquem aqui também essa observação, né? Porque eu acho que é legal a gente conhecer um pouco isso dentro dessa primeira fase, né? Quais que são esses projetos. Então, reforçamos colocar esses comentários, né? Assim, tem outros projetos, né, que se a pessoa não escreve muito, não tem como fazer uma avaliação muito aprofundada, é importante também vocês colocarem isso e não precisa uma fala, assim, muito aprofundada, né. E depois de ter concluído, então, a avaliação, aí vocês podem salvar e fechar, na hora que vocês salvam e fecham, aí vai voltar para a página inicial, né, da avaliação, e aqui vai estar em andamento, ou no caso que vocês tenham concluído, aparece em concluído, tá? Então, esse é o processo aqui da plataforma. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida desse processo aqui, né? É bem semelhante ao processo da edição passada, então, acho que bem tranquilo, mas quem está começando esse ano, também nessa edição, depois mais para frente, quando começar, se tiver alguma dúvida, vocês podem nos chamar. Eu vou voltar aqui, então, para os slides. E agora a gente vai falar um pouco, então, sobre esse cronograma, tá? Então, só relembrando, a abertura das inscrições foi em 22 de abril. Teve 2 prorrogações, né, nessa edição, e fecharam no dia 3 de julho, agora na sexta-feira. E aqui a previsão de início das avaliações a partir da manhã, assim, eu acho que mais provável na quarta-feira, tá? Que vocês vão começar a receber os projetos. E a finalização vai ser 7 de agosto, então vocês vão ter um mês para fazer as avaliações. E lembramos que vamos respeitar, né, essa quantidade de avaliações que cada um colocou. Então, praticamente, vocês vão ter um mês para fazer essa avaliação dos projetos. Vamos estar enviando alguns comunicados, né, para vocês lembrarem de estar avaliando. Então, esse é um pouco aí o processo aqui da avaliação desta 8ª edição. E como os próximos passos, então, hoje vai ser enviado também o termo de compromisso para todo mundo assinar. E pedimos aí vocês assinarem até uma sexta-feira, tá? Para começarem a dar início a esse processo de avaliação. Entrar na plataforma e redefinir a senha de vocês, a gente vai enviar esse e-mail amanhã, e visualizar os arquivos de apoio. Então, enquanto chegam projetos para vocês avaliarem, vocês podem dar uma olhadinha no regulamento, né? Na gravação, a gente vai disponibilizar amanhã também na gravação da reunião, esse passo a passo para avaliar na plataforma. Então, vocês podem dar uma olhada nos critérios de avaliação. Então, vocês podem dar olhando esses materiais de apoio. E os projetos, então, vão estar disponíveis provavelmente no dia 8 de julho, para vocês começarem a avaliar. E, bom, em caso de dúvidas, a gente está se comunicando com vocês através do e-mail do PEP. Então, aí também estamos aí à disposição para qualquer dúvida. Respondemos em 24 horas. E, bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Sem dúvidas. A maioria aqui já avaliaram na edição passada, né? Então está bem parecido. Felipe, Anderson já estão desde, sei lá, que edição avaliando aqui. Viram todas as mudanças nos processos. Então, legal. Para quem está chegando novo, aí só entrar em contato com a gente quando começar o processo, se tiver dúvidas. Da área de meio ambiente, você sabe dizer quantos projetos se inscreveram, mais ou menos? Deixa eu te falar aqui. A gente estava olhando isso agora há pouco.
Deixa eu ver. Meio ambiente foram 60 projetos. Esse ano, comparado com o que foi a edição anterior, a gente teve um pouco menor número de inscrições, né? Mas a gente teve, assim, mais de 800. Pode falar da saúde, Camila, por favor? De saúde. Deixa eu ver, saúde. Saúde, 80 inscrições. Aqui sempre tem maior número de educação, né? Mas é isso, está nessa média. Bom, pessoal, então acho que era isso. Agradecemos novamente a presença de vocês. E amanhã estaremos enviando, então, um e-mail para vocês acessarem na plataforma e todo o material de apoio. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada pela disponibilidade de estar avaliando o PEP. Para a gente é muito caro ter vocês como parceiros. Obrigado a vocês. Muito bom. Abraço, boa semana para todo mundo aí. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.